Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. No Novo Testamento vemos a história de Jesus Cristo compartilhar um cálice de vinho com os seus discípulos e dizer a eles que essa ação representa o seu sangue derramado da nova aliança. Se você é batizado e tem o Espírito Santo de Deus, então você está a participar nesta aliança com Deus. Para entendermos melhor a nova aliança, é necessário ver com cuidado a estrutura completa para a salvação que nos é revelada através das alianças de Deus que Ele fez através das eras. Nós precisamos de entender o que Deus está a fazer com as alianças, pois Ele está a fazer uma aliança conosco individualmente para virmos a ser parte da sua família. Isto é um aspecto incrível que é muito importante para nós entendermos. As alianças de Deus são todas instituídas por Deus, pela sua graça e de acordo com as suas estipulações, e nós não temos nenhuma parte em negociar o que estão nessas alianças de Deus. Você está pessoalmente envolvido no que Deus está a fazer no seu plano de salvação, pois a nova aliança representa uma aliança, um contrato, um acordo, um pacto entre Deus e você individualmente. A nova aliança é feita com pessoas individuais, com indivíduos, e assim, eventualmente, será feita com toda a humanidade. Parte das alianças de Deus tem, digamos assim, uma ação de ligação ou um ato de comprometimento que muitas vezes envolve o sangue. Depois, as alianças de Deus têm, digamos assim, um ritual de confirmação. Por exemplo, na aliança abraâmica e na antiga aliança de Sinai, o sinal que era este ritual de confirmação foi a circuncisão. Na aliança de Noé, o ritual de confirmação, digamos assim, o sinal, foi o arco-íris. Ora, o sinal não é a aliança. O sinal é uma indicação de que a aliança foi feita. É para mostrar que a ação de ligação, o ato de comprometimento foi executado. É o sinal de que estão ligados nesse compromisso. Isto é muito importante entendermos. Se nós não cumprirmos ou fizermos o sinal, então não somos participantes na aliança. E quando chegamos ao ponto da nova aliança, isto é um princípio muito importante. Na primeira parte destes 2 sermões que estou a dar acerca do ensinamento das alianças, eu cobri 8 alianças. Brevemente, em forma de resumo,
Primeiro foi a aliança edênica, que demonstrou as responsabilidades do homem e da mulher de manterem o jardim, por implicação, manterem o universo, e apontando para o relacionamento final entre Deus e o homem, que é representado pelo casamento, pela união do casamento. A segunda aliança foi a aliança adâmica, a aliança que foi feita depois do Adão e Eva terem pecado. Então o homem teria aí consequências de ter que trabalhar e a mulher teria dores no parto e o ponto central dessa aliança adâmica é que o relacionamento do homem e da mulher com Deus foi quebrado, digamos assim. Não teve o mesmo bom relacionamento que tinham previamente. Mas aí nessa aliança adâmica tinha um primeiro sinal das boas novas, o proto-evangelho, que é descrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15 e 16, em que disse que enviaria a semente da mulher para conquistar Satanás. Isto é, que Deus enviaria a semente que reconstruiria ou reafirmaria um bom relacionamento, o qual tinha sido quebrado como consequência do pecado. E aí diz que, mesmo que tu falhes, eu farei isso. E por isso, as alianças que se seguem começam a desenrolar, digamos assim, este plano de execução de como Deus vai cumprir essa promessa de boa nova, de como reconstruir um bom relacionamento entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. Quando digo homem, estou a referir, está claro, à mulher também. E por isso, a seguinte aliança, a terceira que eu mencionei, foi a primeira aliança com Noé, a pré-dilúvio, que significou que ia salvar a sua família para poder cumprir a promessa da semente da mulher e que, por isso, tiraria essa família desse pecado deste mundo, do pecado desse mundo. Simbólico também de que somos tirados deste mundo quando nos arrependemos. A quarta aliança, que foi a segunda aliança com Noé, que é o depois do dilúvio, foi que deu ao homem governos humanos, a possibilidade de terem governos humanos, dando ao homem a autoridade, o poder judicial. Mas também fez a promessa que não haveria mais destruição mundial através de uma inundação. Isto é, que a humanidade, por uma entidade inteira, não seria de novo completamente destruída. E essa aliança foi sinalizada pelo sinal do arco-íris, simbolizando que a aliança está feita com o homem. A quinta aliança que descrevi foi a aliança abraâmica, ou o convênio abraâmico, como alguns chamam, que isto foi prometido a Abraão. Duas coisas, uma espiritual e outra física. A física foi a promessa aos descendentes e a espiritual foi a promessa do Messias. E que é, digamos assim, o começo do desenrolamento, de cumprir, digamos assim, a promessa da semente da mulher que vai salvar o mundo, a humanidade, que
como sabemos, é o Messias, que é Jesus Cristo. A sexta aliança foi a aliança do Sinai, ou que é geralmente conhecida como a Antiga Aliança, em que foi feita com milhões de pessoas ou descendentes físicos de Abraão, que demonstraria aí que a semente viria por essa família, mas que incluía uma série de atividades levíticas, por exemplo, como sacrifícios, um templo, apontando a Cristo como o sacrifício final. O sinal dessa aliança, da aliança do Antigo Testamento ou de Sinai, tal como o sinal da aliança abraâmica, foi a circuncisão. A circuncisão de Abraão e a circuncisão dessa família, desses milhões de pessoas. Mas também começou a demonstrar que havia algo que faltava. Algo que faltava, porque vemos pela história que os israelitas, incluindo os judeus, está claro, não conseguiram fazer a parte deles da promessa. Falharam na parte deles da promessa. E por isso foram castigados e hoje em dia ainda não fazem a parte deles da promessa. Não estão a cumprir. Depois, a sétima aliança foi uma aliança dentro de uma aliança, que é a aliança do sábado, demonstrando que haverá um descanso, porque o Messias trará um descanso ao mundo inteiro. E a oitava aliança que descrevi no sermão passado foi a reconfirmação da aliança com a geração seguinte, a geração que passou 40 anos no deserto, ao fim da vida de Moisés, e nesse período a aliança foi de novo, digamos assim, cortada ou feita, como descrevi no primeira parte desta série de sermões, em que basicamente disse que vocês vão falhar, mas eu não falharei. Porque deu a eles uma série de benções e maldições, e depois disse, quando vocês falharem, disse isso em Deuteronômio 30, eu vos farei convosco uma aliança nova. E por isso aí, nessa reconfirmação da antiga aliança com a seguinte geração, Deus demonstrou que ele não falharia, porque faria uma aliança nova na qual as leis de Deus seriam escritas nos corações e nas mentes dos israelitas e eles seriam salvos. Como sabemos agora, através do Espírito Santo de Deus. Essas foram as 8 alianças que cobrimos na primeira parte deste sermão. Hoje, agora, quero continuar com as 2 últimas alianças. A 9ª, que é a aliança com David. Esta aliança adiciona alguns detalhes a esta promessa da semente da mulher, isto é, do descendente da mulher, que representa Jesus Cristo, e demonstra que haverá um governante e um governo que irá tomar posse de todos os outros governos mundiais. Em todos os outros governos mundiais serão postos de fora, expulsos, e o governo de Deus, o reino de Deus, será o que será estabelecido na terra, e a aliança com David dá esse significado de que o reino de Deus virá através de David.
Vejam comigo, se faz favor, em 2º livro de Samuel, capítulo 7. No 2º Samuel, capítulo 7, está aí o profeta Natã a falar com David e está a explicar a ele como é que me vais construir uma casa. E ele então disse, descreveu a ele que quando os teus dias se cumprirem, então farei de levantar depois de ti o teu descendente. Diz isso no versículo 12. O teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Isto é a falar de Salomão. Ele edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isto é, Salomão e o templo que ele estabeleceria. E muitas pessoas por aqui veem, principalmente quando leem, então continuando a ler no versículo 14, de 2 Samuel 7, e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Deus foi para Salomão como um pai e o castigou onde foi necessário. Mas o ponto aqui desta aliança do Senhor com Davi não foi simplesmente acerca de Salomão. Porque, continuando a ler no versículo 15 e 16, vamos ler então no versículo 16, diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Aqui dá um sinal de que esta aliança com David será eterna. É o primeiro sinal do desenrolar das alianças que traz o princípio aqui de eternidade. Eternidade. E isto é aplicado ao princípio de salvação, não só das nações israelitas, mas salvação eterna, mas também é aplicável à profecia. Estão os dois ligados. As alianças são bases, são uma estrutura para o plano de salvação, mas também para a profecia. Vejam também um bocadinho mais acerca desta aliança com David em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7. Isaías 9, versículo 6 a 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Quem é este menino? É Jesus Cristo. O seu nome será Deus Forte. Pai da eternidade. Foi Ele que nos criou e que nos dá a eternidade. Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vocês comportem-se ou não se comportem, Deus fará essa promessa. É uma promessa fixa. A palavra de Deus disse que vai acontecer e acontecerá. E aconteceu. Sabemos que Jesus Cristo veio pela primeira vinda como Salvador, mas virá uma segunda vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para trazer paz à terra. Vê-se aqui que é uma profecia. É uma profecia do Messias, através da aliança de David, que viria, por isso, através da semente de David, porque Jesus Cristo foi da linhagem de David, o que significa que também veio filho do homem, através de Noé, e através, está claro, semente da mulher, de Adão, da Eva. E por isso vemos esta
contínua fio, digamos assim, ligação, desde as primeiras alianças, através da antiga aliança, através da aliança de David. Vemos esta ligação entre as alianças. E então agora chega-se à 10ª aliança, que é a nova aliança, que é o cumprimento da reconfirmação que foi feita aos israelitas. Quando a aliança foi reconfirmada à geração, ao fim de andarem por 40 anos no deserto, aí foi feita uma promessa que disse: vocês vão falhar, mas eu não falharei. Eu vos darei uma nova aliança e vos porei a lei nos vossos corações e nas vossas mentes. É a reconfirmação dessa promessa que foi feita em Deuteronômio 30, em que disse que os teus descendentes não vão obedecer e por isso vão ser destruídos. Mas eu os trarei de volta. Eu então circuncisarei o coração deles, como diz em Deuteronômio 30, versículo 6, como vimos no sermão prévio. E por isso, estava aí a dizer que faltava a eles uma coisa. Porque os israelitas da antiga aliança, faltava a eles uma coisa, porque iam quebrar a aliança. Mas Deus estava a dizer: eu prometo que vou-os trazer de volta, que eu vos trarei de volta e que haverá uma nova aliança. É interessante este ponto, que eu vos trarei de volta. Está aí uma implicação. Não só vos trarei os vossos descendentes de volta, mas trarei vocês que vão ter morrido. Ressuscitarei, os trarei de volta a andarem no caminho certo para serem os vossos corações circuncisos, como vamos ver daqui a pouco. E por isso, está aqui uma promessa de Deus de trazer o povo de volta, de que haveria uma nova aliança e que haveria um acordo, digamos assim, haveria um acordo entre o homem e Deus, que seria eterno. E isso é visto em Ezequiel. Vamos começar a ler em Ezequiel, pois o profeta Ezequiel foi um que viveu aos fins do período do reino do sul de Judá. O reino do norte, que era o Israel, já tinha sido disperso. E o Ezequiel, então, foi ao fim do período do tempo do reino de Judá. E Ezequiel, vejam aqui em capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 21. Diz assim: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Israel foi disperso, estava na escravidão, foi disperso para a Síria, e mesmo assim disperso, profanaram o nome de Deus, porque eram israelitas. E por isso Deus disse: os israelitas estão a profanar o meu nome. E embora eles estejam dispersos, seja o que eles façam ou não façam, eu vou cumprir a minha promessa por causa do meu nome. Aqui está a lição. A lição da aliança é que, desde que nós estejamos dentro da aliança, Deus cumprirá a sua parte da promessa. Desde que nós nos mantenhamos dentro dessa aliança, Deus cumprirá a sua parte da sua promessa. Nós podemos escolher sair da aliança.
E vamos ver um bocadinho mais isso daqui a pouco. Continuando então a ler no versículo 22, diz assim: Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações por onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Os israelitas que estão dispersos, Deus os trará de volta para a terra prometida. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E isso ainda não aconteceu, irmãos. O Israel há de vir para a terra prometida. Isto é o que acontecerá no mundo da amanhã, quando Jesus Cristo vier. Ele então trará as outras nações, é o que se chama o segundo Êxodos. Trará os israelitas de todos esses outros países. Os trará para a terra. E ele os purificará de todas as imundícias. Dar-vos-ei coração novo. Esses israelitas receberão um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, que é o Espírito Santo. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Vê-se aqui a promessa da nova aliança feita ao Israel, que virá de volta para a terra prometida. E isso acontecerá quando Jesus Cristo vier pela segunda vez à terra. E aqui vê-se, queridos irmãos, estamos a falar das promessas que foram feitas a Abraão, naquela aliança inicial. Ele está a cumprir essas promessas, e vemos aqui que as promessas que ele fez na antiga aliança, que eles falharam, vão ser ainda executadas. Vai haver sucesso para os israelitas. E esse sucesso só será possível através de eu vos dar o Espírito Santo de Deus. Porque diz aqui: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo, que é o Espírito Santo de Deus. E tirei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus mandamentos. Guardeis os meus juízos e os observareis. Está a dizer a eles que vão guardar os mandamentos da lei. Deus não está a dizer a eles que vai dar mandamentos novos. Está a dizer que vão observar, porque têm um coração novo, têm um espírito novo. Queridos irmãos, estas promessas também foram dadas, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 11, versículo 14 a 21. Não vou voltar aí. Mas o interessante é que ele dá essas promessas aqui e depois continua com o capítulo Ezequiel 37. Porque estamos a ler aqui no Ezequiel 36 e está a descrever essas benções que vai dar. Vocês estudem isso durante o vosso próprio tempo. E depois continua no Ezequiel 37, que é a visão do vale dos ossos secos. A visão do vale dos ossos secos. E vocês leem isso, que é os israelitas que estão mortos. Vão ser ressuscitados. Vão voltar para a terra prometida. Vão receber vida de novo. E vão aprender os mandamentos da lei de Deus. Os israelitas vão ser ressuscitados. Todo o povo, descendentes de Abraão, vão ser ressuscitados, vão voltar para a terra. Sim, foram dispersos, mas vão voltar de novo. Não só os descendentes no mundo da amanhã, debaixo do governo de Cristo, mas ao fim do milénio
vai haver a segunda ressurreição e então esses que tinham morrido vão voltar para a terra prometida. Esses são os descendentes de Abraão, por causa da promessa a Abraão. E porquê é que ele vai ressuscitá-los? Vejam no versículo 13 a 14 de Ezequiel 37. Diz assim, sabereis, Ezequiel 37, versículo 13 e 14, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Vocês então vão saber que eu sou o Senhor e que eu estou a cumprir as minhas promessas. Eu disse que vos castiguei e mandei para fora. Vocês voltarão. Não só os vossos descendentes, mas vocês próprios. Vocês próprios que morreram na dispersão serão ressuscitados e voltarão para a terra prometida. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Queridos irmãos, aqui estão as promessas. Foram feitas a Abraão, foram feitas aos israelitas. E ele está a dar detalhes adicionais aqui conforme os tempos passam. Que é uma explicação das profecias, mas também é uma explicação do plano de salvação. E o que ele está a dizer, Deus está a dizer, é que ele vai reinstituir um bom relacionamento, ou vai restaurar um bom relacionamento entre os israelitas e Deus, através do Espírito Santo de Deus, do sacrifício de Cristo. E isto é parte da nova aliança. Isso é parte da nova aliança. Queridos irmãos, o resto do capítulo é muito interessante, deste Ezequiel 37. Porque depois continua, quando vocês continuarem a ler do versículo 15 adiante, está a falar de tirar um pedaço de madeira, e escreve nele, vem no versículo 16, o nome de Judá, e tirar outro pedaço de madeira, e escreve nele o nome de José, isto é, de Israel. E depois no versículo 17 diz, junta esses dois pedaços de madeira, um ao outro, e faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Está a dizer que as nações do reino do norte de Israel e a nação do reino do sul de Judá vão ser reunidas para serem só uma nação. Queridos irmãos, isto não aconteceu. Mas acontecerá no milénio. Acontecerá quando Cristo voltar e vai reinar a terra. Isso vai acontecer no milénio. Aqui vemos esta nova aliança que se está a formar no milénio, mas também na segunda ressurreição. Queridos irmãos, esta nova aliança tem elementos do convênio abraâmico, da aliança com Abraão, tem elementos da aliança no Sinai, da antiga aliança, e tem elementos da aliança de David, para serem todos um reino. Promessas feitas a Abraão, promessas feitas aos israelitas, promessas feitas a David. São todas juntas. Todas as alianças são, digamos assim, ligadas debaixo da nova aliança. E por isso, alguns elementos da antiga aliança ainda são aplicáveis. Queridos irmãos, precisamos de entender como é que as alianças se encaixam umas com as outras para podermos entender
a nova aliança. Porque todas elas apontam para a nova aliança. E então, quando vemos essa ligação e conexão entre elas, então começamos a entender que elementos são aplicáveis hoje. Vejam, por exemplo, em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Aqui está a profecia da nova aliança. Jeremias 31, versículo 31 a 33. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor. Sim, embora eu tenha casado com eles, eles quebraram a aliança, cometeram adultério espiritual. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois naqueles dias. Isto é, a casa de Israel é a casa de Judá, formadas sendo agora, digamos assim, uma madeira só, uma nação. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isto é a promessa da nova aliança, que as nações virão de volta. Os descendentes virão à segunda vinda de Cristo. Trará a eles de várias nações. E então serão uma nação. E vão receber o Espírito de Deus, que fará com que escreva as leis de Deus no coração deles e na mente deles. Mas como vimos, também é aplicável à segunda ressurreição, quando esses que já morreram também serão ressuscitados e terão oportunidade de vir para a terra prometida, a qual não tiveram essa oportunidade no passado. Vejam que diz assim, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não está aqui no Antigo Testamento a dizer, vou ter leis novas. Não, são as mesmas leis, mas simplesmente que vai pôr essas leis nas mentes e no coração. O que se passa é que o relacionamento muda. As leis não mudam, são as mesmas, mas o relacionamento muda. E aqui vemos um privilégio que essas pessoas vão ter individualmente, em cada uma mente, em cada um coração, de terem com Deus. É um acordo, uma aliança pessoal, individual com Deus. Em Hebreus, capítulo 8, 9 e 10, descreve este relacionamento entre a antiga e a nova aliança. Explica esta conexão. Então, fizemos então no Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Começar a ler do versículo 1. Hebreus 8, versículo 1. Diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Está a explicar o princípio de Jesus Cristo baseado nos princípios levíticos do templo e dos ofertórios da antiga aliança. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Se Jesus Cristo estivesse na terra, não seria um sacerdote, porque era judeu e não era levita. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Isto é para os levitas, não para os judeus. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Os levitas estavam a ministrar em figura e sombra das coisas celestes. É importante ver que Deus deu a eles o templo e deu
um desenho, digamos assim, um mapa de como construir o templo, que eram simplesmente figuras e sombras de coisas celestes. Digamos assim, era uma dramatização, um ato teatral, digamos assim, um ato de cópia da realidade que é no céu. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando ele estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Por isso foi tudo feito direitinho para ser uma cópia dos princípios espirituais. Digamos assim, era simplesmente, digamos, uma dramatização, uma cópia, um modelo, uma sombra da realidade que é espiritual. E depois continua. No versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Está aqui a dizer, temos uma aliança muito melhor, com promessas melhores. A primeira é a promessa do Espírito Santo, que a outra não tinha. A antiga aliança não tinha o Espírito Santo, não tinha a promessa do Espírito Santo. Na nova aliança temos a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá a promessa da vida eterna. A antiga aliança tinha a promessa de benções físicas. A nova aliança tem promessa de vida eterna e benções na vida eterna. É uma melhor promessa. É uma superior aliança. Versículo 7. Porque se naquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Qual é o defeito da primeira aliança? Foi defeito de Deus? Não. Não, senhora. Foi defeito deles que não obedeceram. Porque não tinham um coração certo, tinham um coração de pedra. Continuando então a ler no versículo 8. E, de facto, repreendendo-nos, diz, eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Aqui está o problema. O problema foi deles não continuarem na aliança. Eles quebraram a aliança. Não foi Deus que quebrou, foram eles. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porquê? Porque eles quebraram a aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Está aqui a repetir a promessa de Jeremias 31 que lemos há pouco. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. A primeira aliança torna-se antiquada. Como vemos, o que Deus está a dizer é que vai dar uma aliança, eu não falharei, esta aliança vai ter sucesso e vocês vão obedecer. Tal como vimos em Ezequiel, os israelitas morreram. Eles não receberam a vida eterna. Eles não receberam a promessa. Eles esperaram a ressurreição. Eles esperaram pela nova aliança. Mas continuando, diz assim, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mas há elementos da antiga aliança que se mantêm. Outros elementos estão obsoletos, estão antiquados e desaparecem.
Mas há certos elementos que se mantêm. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, o templo foi destruído. E depois Paulo continua a explicar, no capítulo 9 adiante, que não havia mais o sacerdote levítico. Porque não podiam praticar o sacerdócio levítico porque não havia templo. Isto é o problema hoje em dia com o judaísmo de hoje em dia. Não podem praticar porque não há templo. Não podem fazer o que foi instruído na aliança de Sinai, na antiga aliança, porque não têm templo. A maioria desses elementos da antiga aliança eram relacionados com o templo e com os sacrifícios e com certas atividades levíticas e do sumo sacerdote. E por isso, há partes aqui da lei ritual, da lei dos rituais, que desapareceram. Ora, o que acontece agora é que existe uma nova aliança. Ora, é esta nova aliança só para os israelitas? Não. Lembrem-se que o começo da promessa foi a Adão, com a primeira mensagem de boa nova à humanidade, que foram expulsos, mas voltarão de volta. E por isso, estas promessas, estas alianças, o cumprimento destas alianças ocorre em fases. Primeiro, o Messias há de ter que vir. Depois, Satanás há de vir a ter que ser destruído à segunda vinda de Jesus Cristo. Sim, o Messias já veio, mas o Satanás ainda não foi destruído. O Messias está agora no céu como o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo já foi derramado, mas só a algumas pessoas, àqueles que são chamados, não ao povo de uma maneira geral. Isso será feito em maior quantidade quando Jesus Cristo vier. Vejam comigo em Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, está a falar aqui de Jesus Cristo, pus sobre ele, e ele promulgará o direito para os gentios. Não é só para os israelitas, para os gentios. Depois explica. Não clamará, nem gritará, não desanimará. Versículo 4. Nem se quebrará até que ponha na terra o direito. Qual é o direito? O direito para os gentios. Como lemos no versículo 1. Continuando então a ler no versículo 4. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E depois leem no versículo 6. Isaías 42. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança. Jesus Cristo vai ser o mediador da nova aliança, com o povo e luz para os gentios. A nova aliança não é só para os israelitas, mas é para os gentios. Vemos que a antiga aliança, a aliança no Sinai, foi feita a uma família, os israelitas, que sim, tinham várias tribos, digamos assim, mas a nova aliança é feita individualmente, pessoa por pessoa, por pessoa, por pessoa, individualmente, de todas as nações, israelitas e gentios.
Você poderia talvez dizer, não seria fantástico se você fosse Abraão e se Deus fizesse esse acordo que fez com Abraão, fizesse com você? Bem, você sabe que Deus está a fazer esse acordo que fez com Abraão, está a fazer com você e comigo, e que isso é parte da sua salvação e da nossa salvação, porque Ele está a fazer essa nova aliança consigo e comigo individualmente. Individualmente. E por isso, queridos irmãos, Deus está a cortar esta aliança conosco. Está a fazer esta aliança, como lemos na parte 1 deste sermão, que ele cortou a aliança com Abraão, tirou estes animais, cortou ao meio, ele veio com a tocha no meio e Deus andou entre os animais. E simbolicamente quer dizer que ele se tornou um sangue com o povo. Porque Deus tem o poder de fazer do homem seu parentesco, seu familiar, sua família de sangue, através de Cristo. E o Messias é a nossa aliança. Vejam aqui no versículo 6, que diz assim: Eu, o Senhor, te chamei com justiça e te tomarei pela mão e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Jesus Cristo é o Messias desta aliança para toda a humanidade. Por isso é que Jesus Cristo disse, quando tirou o cálice, e disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Este sangue, este ato de Jesus Cristo de morrer por nós, é a ação de ligação, é este ato de comprometimento que Deus fez e faz conosco individualmente, através da vida do Filho de Deus. Deus, assim, veio a ser carne e o seu sangue tornou-se esta cola, esta ligação, esta parte do acordo que nos liga, este compromisso que ele fez, que nos une nesta aliança, nova aliança, com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, a nova aliança faz a antiga aliança velha e antiquada, como lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz assim: quando ele diz a nova, torna a antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Queridos irmãos, a antiga aliança era uma figura, uma sombra, uma forma física de coisas espirituais e celestiais. Era um modelo, uma sombra, uma figura de coisas celestes, como lemos há pouco em Hebreus capítulo 8, versículo 5. E por isso Paulo continua aqui a sua explicação em Hebreus capítulo 9, dizendo: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. E por isso está a explicar aí acerca do tabernáculo e do Santíssimo, do santo lugar, o santo dos santos, aonde
nenhum sacerdote podia ir, nenhum levita, nenhum israelita podia ir, exceto o sumo sacerdote. E isso só uma vez por ano. Depois, continuando aí, diz-nos assim no versículo 8 de Hebreus capítulo 9. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, isto é, do santo dos santos, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O caminho não era ainda manifestado. Queridos irmãos, por isso é que esta nova aliança é tão importante. Por isso é que esta nova aliança é tão importante. No próximo sermão, queridos irmãos, eu vou descrever um bocadinho mais de várias escrituras de Paulo. Vou rever o que dei até agora e vou completar o entendimento do plano de Deus através da estrutura das alianças.